E então, dando continuidade ao livro Jesus no Lar, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, hoje vamos para a lição número 45, que tem como tema o título O Imperativo da Ação. O significado de imperativo seria escusado, mas como há jovens, crianças junto de nós, achamos por bem aqui colocar algum significado. Então, imperativo, um dever, uma obrigação, lei moral ou dever que ao homem se impõe sem discussão possível. Imposição. Imperativo da ação. Ação, movimento. Estamos sentados, levantamos-nos, é o movimento. É o resultado de uma força, uma causa de qualquer variação de estado. Então, temos o significado e vamos avançar para este tema. Nós sabemos que estas lições de Jesus, elas eram efetuadas, realizavam-se em casa de Simão Pedro e os seus discípulos preparavam-se para serem os arautos da Boa Nova, como vamos ver lendo esta maravilhosa lição. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo o contacto com as pessoas impuras. Relativamente a este parágrafo, o Livro dos Espíritos, na questão 657, diz-nos o seguinte: Allan Kardec perguntou aos espíritos relativamente à vida contemplativa. Aqueles que se consagram à vida contemplativa terão algum mérito perante Deus, uma vez que não fazem nenhum mal e só pensam nele? E os espíritos responderam: não, porque se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que só se pense nele, pois impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação e na contemplação, nada faz de louvável aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. Deus pedir-lhe-á contas do bem que não tiver feito. Isto é um pequeno parênteses relativamente a estes pensamentos dos discípulos da meditação, das atividades de abandono, atividades profissionais, enfim, achamos curiosa esta questão de Allan Kardec e uma resposta pertinente dos espíritos. Então, notamos com alguma que nestes parágrafos a preocupação de cada um dos companheiros que estavam com Jesus. Eles tinham medo de fracassar, medo de todo o contacto com pessoas impuras, como vimos, medo de estar neste mundo, porque nos fala Jesus na porta larga, na porta estreita, medo do fascínio que o mundo lhes podia dar, através dos seus poderes temporais e das suas ilusões naturais, e cada um foi dizendo o que achava que deveria ser feito. Jesus, muito calmo e sereno, calma, serenidade, é apanágio de todas as criaturas evoluídas espiritualmente. Ele foi ouvindo
cada ideia, cada projeto, a respeito deles serem os arautos da boa nova, da paz, do amor, sem se contaminarem pelo que o mundo lhes poderia ofertar. Então Jesus pergunta a Pedro. Chamada à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente, e agora sim, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado. É água estagnada, sem proveito. Então podemos comparar a nossa vida com uma água que, se parada, estagnada, não tem qualquer proveito. Então, a vida, sabemos que é o maior património que todos nós podemos ter. É uma oportunidade fecunda de podermos crescer com o nosso esforço, com as nossas pernas. Por isso devemos aproveitar a vida, amando e servindo, amparando o próximo. É tempo de operar em nós aquela transformação, a mudança, através da nossa reforma íntima que é aqui tantas vezes falada, tornando-nos criaturas de bem, agindo em prol dos outros, deixando de lado as ilusões que ontem nos prendiam ao homem velho. E aproveitemos, nesta época natalícia, para renascermos de novo, pondo de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, essas pechas da humanidade, que são a água estagnada, que não nos deixam evoluir. Nós somos essência divina, peças importantes na humanidade e na jornada evolutiva. Podemos retardar a nossa marcha ou antecipá-la, conforme essa evolução, conforme os passos que vamos dando. As virtudes, os conhecimentos que vamos adquirindo, são empréstimos divinos que Deus permite que tenhamos. Mas temos de empregá-los bem, com sapiência, com sabedoria, vendo no próximo o irmão nosso, auxiliando aquele que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, da nossa palavra amiga de orientação, de estímulo, levantando-nos momentos de maior dificuldade. Podemos ainda definir a vida como uma autoestrada. Tem uma faixa que vai, outra que vem. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado. É a lei da ação e reação. Eu semeio hoje, colherei amanhã. Então, que em cada dia possamos dar com amor, não esperando reconhecimento, não esperar mais pelo que o mundo não nos pode oferecer, mãos à obra, amando e servindo em nome de Jesus. E sorridente, Jesus dirige-se ao filho de Alfeu, indagando. O filho de Alfeu era Tiago. Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Mas que pergunta tão estranha. Qual o peixe morto? É o peixe que um dia teve vida, mas que por um equívoco qualquer, ou por interferência do homem, intervenção do homem, ou por quaisquer outras circunstâncias, o levou à morte prematura. Quantas são as vezes que nós temos sonhos, ideais, mas perdemos-nos por não sabermos por onde começar. E então aparecem os pensamentos egoístas, em que tudo queremos para nós. E, efetivamente, nós vivemos numa sociedade consumista difícil, cada qual vivendo e pensando em si e nos seus. Mas a família é todo o universo. Como dissemos, nós somos essência divina. Todos fomos criados pelo mesmo Criador.
Não podemos, nem devemos, ser separatistas, quer seja pela raça, pela cor, pela religião. Seguimos o mesmo Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia. Bartolomeu perguntou a Jesus: qual é a terra que se enche de matagais, daninhos, à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu: indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado é áspero, e áspero é quase sempre estéril. O solo empedrado é quase sempre estéril. A semente, ela está lá, pronta para germinar, fortalecer, pronta para crescer. Observamos que o sol não ajuda. O meio em que vivemos, a sociedade onde estamos inseridos, não ajuda. Não está preparada para perceber a beleza do espírito que somos, do espírito imortal que somos. A reencarnação, o intercâmbio com aqueles que já partiram através dos médiuns, o contacto com os benfeitores amigos, o trabalho generoso que fortalece a nossa alma, que nos dá ânimo, coragem para seguirmos adiante. Mas não adianta. Não adianta mais reclamar dos outros, da vida. Nós fazemos a nossa oportunidade. Se ela for grandiosa ou pequena, é o esforço que nós lhe damos. Carregamos um passado cheio de ervas daninhas. Não sabíamos o que hoje sabemos. Não compreendíamos o que hoje já somos capazes de compreender. Não aceitávamos o que hoje já aceitamos. Hoje temos uma nova concepção de vida, do mundo, da família, do trabalho, do relacionamento com os nossos semelhantes. Hoje compreendemos que para Deus somos todos úteis, necessitamos de doar, fazer e realizar melhor. Temos, portanto, potencial para amar, para perdoar, para relevar os equívocos do outro e seguirmos adiante. E muitas vezes nos perdemos nos miasmas do outro, nos equívocos. Vamos autoperdoar-nos, libertando-nos da estagnação do passado, que ainda nos prende, e sejamos felizes. A felicidade está nas nossas mãos. Basta querer despir daquele fato velho e aproveitar agora o Natal e renascer de novo. Fazer esse novo comprometimento para conosco. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Mateu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Quantos de nós temos túnicas não usadas? Tantas vezes abrimos o nosso guarda-fato. Hoje não vou vestir aquele casaco, aquela blusa, e passam-se anos e não renovamos, não vestimos, não usamos, mas também não damos. Amanhã pode ser preciso. E amanhã é tarde demais, porque amanhã a traça já tomou conta dessa túnica. E também nós não avançamos espiritualmente. Há tantos irmãos necessitar daquele móvel, daquela peça que temos em duplicado. Para quê? Para termos a casa atafolhada com tanta coisa. É hora de nos começarmos a desprender dos bens materiais. É hora de começarmos a perceber que temos que preparar o nosso ser e deixar o ter. O ter tem que ficar no passado. Preparemos o nosso ser para amanhã. Então, repensemos a nossa maneira de estar
pensando no ser e não no ter. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, senhor. O talento sepultado. Quantas pessoas que vêm ao mundo com inúmeras possibilidades de amar, de servir, de trabalhar, põem de lado esses talentos, pensando que esse trabalho é para o outro. A mediunidade. Quantos se comprometem do outro lado da vida com determinada missão, com determinada prova, mas que não cumprem os seus compromissos. E depois, quando chegam do outro lado da vida, a palavra que mais se ouve: ai, se eu soubesse, eu teria aproveitado melhor o meu tempo, eu teria amado e servido, sim, mas aí já é tarde, é um pouco tarde. Não nos podemos circunscrever, não podemos circunscrever a nossa vida só a 2 ou 3 pessoas. Como vimos, a nossa família é uma família universal. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Jesus. Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Onde se acoitam as serpentes e os lobos? Quantas pessoas que cresceram juntas no seio da mesma família, que hoje estão de costas voltadas, não conseguiram acertar-se, que estão zangados, são criaturas de Deus que muitas vezes, e nesta época natalícia, acontece com muita frequência, muitos filhos abandonam seus pais, entregam seus pais acamados, velhinhos, nos hospitais, nos lares, sem respeito nenhum por aqueles seus cabelos brancos, que um dia amaram, que um dia ajudaram no seu crescimento, que um dia o leite materno ofereceram. E quanta ingratidão! Meditemos nesses lobos e nessas serpentes, que nenhum de nós que aqui se encontra possa fazer semelhante atitude, ter semelhante atitude. É a altura de nos doarmos, de sermos capazes de entender, de amar o próximo como a nós mesmos. Então, as serpentes, onde se encontram nos lugares em ruína ou votados ao abandono, é desse abandono que falávamos. André, disse o Cristo fixando o irmão de Pedro: qual é, em verdade, a função do fermento? A função do fermento, mestre, é dar vida ao pão. E o fermento para o trabalho? Disciplina, disciplina, disciplina. Amor e persistência. Nunca desfalecer ou deixar para que os outros façam o que nos compete fazer. É dando que se recebe. O lema do Espiritismo, no capítulo 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, diz-nos: fora da caridade não há salvação. Então, que possamos refletir e, em seguida, tal como Jesus, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: estava sempre bem disposto, Jesus. Almas lindas, sempre felizes. E então diz: o templo está repleto de oradores e a miséria rodeia Jerusalém.
Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova, amar servindo. É venerar o Pai acima de todas as coisas e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. E Jesus encerra neste parágrafo tudo o que havia dito anteriormente e aquilo que aqui estivemos a falar, ensinando-nos a amar, servindo e servindo, amando. Nunca Jesus precisou tanto de nós, como neste momento de mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ele precisa de tarefeiros disciplinados, não ao seu jeito, não na sua hora, mas sim trabalho que tem de ser feito, colocando amor no entendimento ideal para seguirmos todos em frente. E já agora, meditemos no nosso ideal espiritual. Que caminho queremos seguir? O cristão é chamado a servir em toda a parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará o esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustentará quedas. No carro de abuso, exemplificará a seriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Isto é a mensagem de André Luiz para nós que nos propomos a ser cristãos na verdadeira acessão da palavra. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos refletir qual o caminho que queremos trilhar. Porque a nossa responsabilidade, a partir do momento em que adquirimos o conhecimento, é muito maior. Por isso, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que a sua luz ilumine o nosso caminho e que o seu amor esteja sempre também em nosso coração. Que assim seja.